grávida de gêmeos, abandonada pelo marido e sem ter para onde ir. Ela não imaginava que um desconhecido mudaria sua vida para sempre. Uma história real de amor, traição e segundas chances que vai tocar seu coração. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O céu cinzento pesava sobre a praça central de Santo André como uma manta sufocante. Nuvens densas e escuras bloqueavam qualquer vestígio de luz solar, criando uma atmosfera opressiva que parecia espelhar o desespero no coração de Marlene. Aos 30 anos e com 8 meses de gravidez gemelar, ela se ajeitou desconfortavelmente no banco de madeira gelado que havia se tornado seu único refúgio. O ar carregado prometia chuva a qualquer momento, e as contrações irregulares que começaram pela manhã agora vinham com mais frequência, fazendo-a apertar os punhos e morder o lábio inferior enquanto lutava contra o pânico crescente. "Calma, meus bebês", sussurrou passando as mãos trêmulas sobre a barriga enorme. "A mamãe vai dar um jeito." Mas no fundo ela não sabia como. 3 dias, 3 longos dias desde que Carlos, seu marido de 10 anos, simplesmente desapareceu. Não foi uma discussão, não houve briga. Ele apenas saiu para trabalhar numa manhã qualquer e nunca mais voltou. Deixou apenas um bilhete rabiscado na mesa da cozinha. "Não consigo mais, desculpa, desculpa." Como se essa palavra pudesse apagar uma década de casamento, de sonhos compartilhados, de planos para os filhos que estavam chegando. O proprietário da pequena casa alugada não teve piedade. Sem o pagamento do aluguel que Carlos levava todo mês religiosamente, ela teve exatos 48 horas para sair. As poucas economias que tinham, guardadas numa lata de biscoitos na cozinha, haviam sumido junto com ele. Marlene olhou para a sacola de plástico a seus pés. Era tudo o que restava de sua vida. Algumas roupas, uma foto do casamento onde sorria ingenuamente ao lado de Carlos e R$ 43 amarrotados. Uma dor mais forte a fez curvar-se para frente, gemendo baixinho. Algumas pessoas passavam pela praça, mas ninguém parava. Para elas, Marlene era apenas mais uma pessoa em situação de rua, invisível. "Com licença, senhora." A voz masculina a fez levantar os olhos. Um homem alto, de terno cinza impecável e pasta de couro nas mãos, estava parado diante dela. Seus olhos castanhos demonstravam uma preocupação genuína. "A senhora está bem? Parece que está com dor." Marlene tentou se endireitar, o orgulho ainda falando mais alto que o desespero. "Estou bem, obrigada." Gustavo Mendonça, CEO de uma construtora de médio porte, voltava de um evento frustrante no escritório do centro quando viu a mulher grávida se contorcendo no banco. Algo nela, talvez a forma como protegia instintivamente a barriga, ou o jeito que tentava manter a dignidade mesmo em meio à dor, o tocou profundamente. "Desculpe insistir, mas a senhora parece estar com muita dor." Os olhos de Marlene se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Eu não tenho para onde ir", admitiu finalmente a voz quebrada. "Meu marido me abandonou e eu não sei o que fazer." Gustavo sentiu algo se apertar no peito. Aos 35 anos, ele havia construído um império de concreto e aço, mas nunca havia se deparado com uma situação tão crua, tão humanamente real. "Quanto tempo faz que está aqui?" 3 dias, Marlene sussurrou, e uma nova contração a fez gemer. Sem hesitar, Gustavo tirou o celular do bolso. "Vou chamar uma ambulância." "Não." Marlene agarrou o braço dele com uma força surpreendente. Eu não tenho dinheiro para hospital particular e o público. Eles vão me julgar, vão questionar por que estou sozinha. Onde está minha família?" "E onde está sua família?" Marlene baixou os olhos. "Não tenho. Meus pais morreram quando eu tinha 22 anos, logo depois que me casei. Carlos era tudo o que eu tinha." O coração de Gustavo se apertou ainda mais. Ele conhecia aquela solidão, embora por motivos diferentes. Havia perdido os pais jovem também, e desde então se dedicara inteiramente ao trabalho, construindo muros invisíveis ao redor do coração.
Como você se chama? Marlene Silva. Marlene, eu sou Gustavo Mendonça. E você não vai ter esses bebês sozinha numa praça. Antes que ela pudesse protestar, ele já estava discando para seu motorista. João, preciso que venha me buscar na Praça Central. Urgente. E ligue para o Dr. Henrique, diga que é emergência obstétrica. Marlene o olhava com uma mistura de gratidão e desconfiança. Por que está fazendo isso? Você nem me conhece. Gustavo parou por um momento pensando na resposta. A verdade era que ele mesmo não sabia ao certo. Talvez fosse a forma como ela protegia os filhos mesmo em meio ao desespero. Talvez fosse o reconhecimento de uma solidão que ele conhecia bem demais. Porque todo mundo merece uma chance, respondeu simplesmente. E porque nenhuma criança deve vir ao mundo sem dignidade. O BMW preto parou na frente da Praça 5. Minutos depois, João, o motorista de Gustavo há mais de 10 anos, desceu rapidamente e abriu a porta traseira sem fazer perguntas. Estava acostumado às decisões impulsivas do patrão, mas essa era diferente. Consegue andar até o carro? Gustavo perguntou gentilmente. Marlene assentiu, aceitando o braço que ele oferecia para apoiá-la. Cada passo era uma luta contra a dor que aumentava progressivamente. Para onde vamos? Ela perguntou quando se acomodaram no banco de trás. Hospital Santa Cecília. É onde nasci, onde minha família sempre se tratou. Dr. Henrique é obstetra de confiança. Durante o trajeto de 15 minutos, Gustavo observava discretamente aquela mulher que havia aparecido em sua vida de forma tão inesperada. Marlene tinha traços delicados, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desarrumado, e mesmo em meio à dor e ao cansaço, havia uma força silenciosa em seu olhar. Vai ficar tudo bem, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Marlene apoiou, a cabeça no encosto, e fechou os olhos. Pela primeira vez em 3 dias, ela se permitiu acreditar que talvez, só talvez, não estivesse completamente sozinha no mundo. Quando chegaram ao hospital, Dr. Henrique já os esperava com uma cadeira de rodas e uma equipe de enfermagem. Gustavo, o que temos aqui? Dr. Henrique, esta é Marlene. Está grávida de gêmeos e em trabalho de parto, precisa de todos os cuidados. Enquanto Marlene era levada para a sala de exames, Gustavo permaneceu na recepção, preenchendo formulários e fornecendo informações que ela não tinha condições de dar naquele momento. Senhor Mendonça, a recepcionista chamou. Preciso de algumas informações sobre a paciente. Coloque tudo na minha conta, ele interrompeu. Tudo o que for necessário. Quarto particular, acompanhamento completo. Ela é minha responsabilidade. Agora, as palavras saíram de sua boca antes mesmo que ele pudesse processá-las completamente. Minha responsabilidade. Quando foi a última vez que se havia sentido responsável por alguém além de si mesmo? 2 horas depois, Dr. Henrique apareceu no corredor com um sorriso cansado. Gustavo, temos novidades. Como ela está? Marlene está bem, considerando as circunstâncias. O trabalho de parto ainda está em estágio inicial, mas ela estava desidratada e desnutrida. Os bebês estão bem, mas ela precisará ficar internada por pelo menos alguns dias para observação. Posso vê-la? Claro. Mas, Gustavo, Dr. Henrique colocou a mão no ombro do amigo. Você tem certeza do que está fazendo? Não a conheço de lugar nenhum e... Henrique, você me conhece há quanto tempo? Uns 15 anos. Alguma vez me viu tomar uma decisão leviana? O médico pensou por um momento e sorriu. Nunca, mas também nunca te vi tão envolvido com uma estranha. Ela não é mais uma estranha, Gustavo respondeu, surpreendendo-se com a própria convicção. Agora é alguém sob meus cuidados. O quarto 312 era amplo e confortável, com vista para o jardim do hospital. Marlene estava deitada na cama, conectada a monitores que mostravam os batimentos cardíacos dos bebês. Parecia pequena e frágil entre os lençóis brancos. Como se sente? Gustavo perguntou baixinho. Melhor, ela admitiu. Os médicos disseram que os bebês estão bem, que ainda falta algumas semanas, mas que tudo está normal. Fico feliz em saber. Marlene o estudou por um longo momento. Por que está fazendo tudo isso?
Não me diga que é só bondade. Todo mundo quer alguma coisa. A pergunta era direta, sem rodeios. Gustavo gostou da honestidade dela. Você está certa, todo mundo quer alguma coisa. Ele puxou uma cadeira para perto da cama. Sabe qual é o meu problema, Marlene? Tenho 35 anos, uma empresa bem-sucedida, uma casa grande demais para uma pessoa só. E descobri hoje que não lembro quando foi a última vez que fiz algo realmente significativo por outra pessoa. Então eu sou um projeto de caridade? Não, ele respondeu firmemente. Você é alguém que precisa de ajuda, e eu sou alguém que precisa se sentir útil de verdade. Talvez possamos nos ajudar mutuamente. Marlene ficou em silêncio, processando as palavras dele. Havia uma sinceridade ali que ela não esperava encontrar. E o que você ganha com isso? Honestamente, não sei ainda. Mas pela primeira vez em anos sinto que estou fazendo a coisa certa. Naquela noite, enquanto Marlene descansava, Gustavo ficou pensando na reviravolta que sua vida havia tomado em apenas algumas horas. Pela manhã, ele era um homem solteiro, focado apenas no trabalho. Agora, estava envolvido com uma mulher grávida, de gêmeos que não tinha para onde ir. E a parte mais estranha de tudo era que isso não o assustava. Pelo contrário, pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua vida tinha um propósito além de planilhas e reuniões. Quando saiu do hospital naquela noite, Gustavo já havia tomado uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. 3 dias depois, Marlene estava sentada na beira da cama hospitalar, observando pela janela as pessoas que passavam na rua. O sol da manhã entrava suavemente no quarto, mas sua mente estava longe daquela paz momentânea. Bom dia! A voz de Gustavo a tirou de seus pensamentos. Ela se virou e o viu parado na porta, segurando uma sacola de papel e 2 cafés. Obrigada, Marlene. Aceitou o café, sentindo o aroma reconfortante. Ia se tornado seu lugar fixo nos últimos dias. Precisamos conversar. O coração dela se apertou. Durante 3 dias, ele havia aparecido religiosamente pela manhã e à noite. Sempre gentil, sempre atencioso. Mas ela sabia que aquilo não poderia durar para sempre. Você vai me dizer que não pode mais pagar o hospital, ela disse, tentando manter a voz firme. Eu entendo. Já fiz demais por mim. Não. Gustavo balançou a cabeça. Na verdade, é o contrário. Dr. Henrique disse que você pode receber alta amanhã, desde que tenha um lugar adequado para descansar e alguém para acompanhá-la. Marlene baixou os olhos. Essa era a conversa que ela temia. Eu vou dar um jeito. Sempre. Dei. Como? A pergunta não foi feita com crueldade, mas com uma curiosidade genuína. Marlene, você tem R$ 43, não tem família, não tem casa e está grávida de 8 meses de gêmeos. As palavras dele eram a pura verdade, mas ainda, assim doíam. Vou procurar um abrigo, um emprego, se alguma coisa. Tenho uma proposta melhor. Marlene levantou os olhos desconfiada. Que tipo de proposta? Gustavo respirou fundo. Havia ensaiado essa conversa várias vezes, mas agora, diante dela, as palavras pareciam inadequadas. Preciso de alguém para cuidar da minha casa. Uma governanta, se você quiser chamar assim. Alguém que cozinhe, mantenha tudo organizado, cuide das compras. Eu não sei se consigo, Marlene interrompeu. Com os bebês chegando, eu não seria uma funcionária muito eficiente. Não seria uma funcionária, Gustavo disse firmemente. Seria como uma parceira. Você cuidaria da casa, eu cuidaria de vocês 3. Moradia, alimentação, assistência médica para você e para os bebês quando nascerem. Marlene ficou em silêncio por um longo momento. E o que você ganha com isso? Uma casa grande como... Imagino que seja a sua deve precisar de profissionais qualificados. Eu só sei cozinhar comida simples e limpar casa. Sabe, Gustavo sorriu pela primeira vez desde que chegara. Comida simples é exatamente o que estou precisando. Nos últimos anos só comi comida de restaurante ou delivery. E quanto à limpeza, ele parou parecendo um pouco envergonhado. Tenho uma faxineira que vai 2 vezes por semana, mas a casa sempre parece vazia. Não é sujeira que me incomoda. Faz solidão.
A honestidade dele a tocou profundamente. Gustavo, eu não quero que faça isso por pena. Não é pena, ele respondeu rapidamente. É uma necessidade mútua. Você precisa de um lugar seguro para ter seus filhos e se recuperar. Eu preciso de alguém que torne aquela casa um lar de verdade. E se não der certo? Então conversamos e encontramos outra solução. Mas Marlene... Ele se inclinou para a frente, os olhos intensos. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso. Marlene passou as mãos pela barriga, sentindo os bebês se mexerem, como se também estivessem participando da decisão. Como seria? Eu teria meu próprio quarto? Tenho uma suíte no térreo que seria perfeita para você. Fica perto da cozinha, tem banheiro privativo e uma porta que dá diretamente para o jardim. Quando os bebês nascerem, podemos adaptar o quarto, ao lado como berçário. E as regras, horários, o que posso ou não posso fazer? Gustavo riu baixinho. Marlene, eu saio para trabalhar às 7 da manhã e só volto às 7 da noite. Nos fins de semana, geralmente fico no escritório em casa. A casa seria mais sua do que minha durante a maior parte do tempo. Não sei, ela hesitou. É muita generosidade da sua parte. E eu não gosto de dever favores. Então não pense como favor. Pense como um trabalho. Você trabalharia, eu pagaria com moradia e sustento. É uma troca justa. Marlene ficou quieta, pesando as opções. Na verdade, não havia muitas opções para pesar. Posso ver a casa antes de decidir? Claro. Podemos ir hoje à tarde, quando Dr. Henrique fizer sua última avaliação. Às 3 da tarde, Gustavo estacionou o carro em frente a um portão de ferro forjado. A casa que se revelou por trás dos muros era imponente, mas acolhedora, com 2 andares, grandes janelas e um jardim bem cuidado. É linda, Marlene sussurrou saindo do carro lentamente. Pertenceu aos meus pais. Depois que eles morreram, eu meio que me perdi nela. É grande demais para uma pessoa só. Ele abriu a porta da frente e Marlene entrou em um hall amplo com um lustre de cristal e uma escadaria de madeira que levava ao 2º andar. A suíte que falei fica por aqui. Gustavo a guiou pelo corredor até um quarto espaçoso, com cama de casal, guarda-roupa embutido e uma poltrona confortável perto da janela. É maior que a casa onde eu morava com Carlos, Marlene murmurou, passando a mão pela colcha limpa. O banheiro é aqui. Gustavo abriu uma porta revelando um banheiro completo com banheira. E esta porta dá para o jardim. Marlene abriu a porta e saiu para um pátio interno cheio de flores e plantas. Havia uma mesa com cadeiras e uma rede pendurada entre 2 árvores. Os bebês vão adorar brincar aqui quando crescerem, ela disse sem pensar. E depois corou. Desculpe, eu não devia presumir. Por favor, presuma, Gustavo sorriu. É exatamente isso que eu espero que aconteça. Eles fizeram o tour completo pela casa. A cozinha era moderna e bem equipada. A sala de estar era aconchegante com uma lareira. E havia um escritório onde Gustavo trabalhava nos fins de semana. O que acha? Ele perguntou quando voltaram à sala de estar. Marlene se sentou no sofá, sentindo o peso da decisão. É perfeita. Mais do que eu poderia sonhar. Ela fez uma pausa. Mas tenho medo. Do quê? De me acostumar. De começar a me sentir em casa e depois ter que sair. De criar expectativas. Ela olhou para ele diretamente. E tenho medo de você. Se cansar de ter uma mulher grávida. E depois 2 bebês chorando na sua casa. Gustavo se sentou na poltrona em frente a ela. Marlene, vou ser completamente honesto com você. Nos últimos 5 anos, desde que assumi totalmente a empresa depois da morte do meu pai, eu virei praticamente uma máquina. Acordo, trabalho, durmo e repito. Não tenho amigos próximos, não namoro, não tenho vida pessoal. Ele parou, organizando os pensamentos. Quando te encontrei naquela praça, foi como se algo dentro de mim acordasse. De repente eu tinha um propósito além de fechar contratos e aumentar lucros. E nos últimos 3 dias, visitando você no hospital, me senti mais vivo do que em anos. Gustavo, deixe eu terminar. Ele levantou a mão gentilmente. Não, estou dizendo que você tem obrigação de preencher o vazio da minha vida. Mas estou dizendo
que esta proposta não é só sobre ajudar você. É sobre nós dois termos a chance de construir algo diferente, algo melhor do que tínhamos antes. Marlene sentiu uma contração leve e levou a mão à barriga. Tudo bem? Gustavo se levantou preocupado. Sim, só os bebês lembrando que... Estão aí. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegara à casa. Acho que eles gostaram do lugar também. Então é um sim? Marlene olhou ao redor da sala, imaginando como seria acordar ali todas as manhãs, preparar o café naquela cozinha, ver os filhos brincando naquele jardim. É um sim, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento você se arrepender, se isso se tornar um peso para você, me diga diretamente. Não quero descobrir que me tornei um fardo quando for tarde demais. Gustavo estendeu a mão para ela. Combinado. E vale o mesmo para você. Se não se sentir bem aqui, se quiser seguir seu próprio caminho, me diga. Marlene apertou a mão dele, sentindo uma estranha sensação de que estava tomando a decisão mais importante de sua vida. Quando posso me mudar? Que tal amanhã, assim que sair do hospital? Não tenho muita coisa para trazer, ela riu. Um som que Gustavo percebeu não ouvir há muito tempo. Então será um recomeço completo, ele disse. Para nós dois. Naquela noite, enquanto Marlene fazia as últimas preparações no hospital, Gustavo passou horas arrumando a casa, preparando o quarto dela, enchendo a geladeira com comida saudável para a gestante. Pela primeira vez em anos, aquela casa grande parecia prestes a se tornar um lar de verdade. E pela primeira vez, desde que Carlos a abandonou, Marlene adormeceu com esperança no coração. O que nenhum dos dois imagina era que essa decisão, impulsiva, mudaria suas vidas de formas que jamais poderiam prever. Uma semana depois de se mudar para a casa de Gustavo, Marlene acordou com o cheiro de café forte vindo da cozinha. Consultou o relógio na mesa de cabeceira. 6:30 da manhã. Gustavo já estava acordado. Vestiu o roupão que ele havia comprado para ela, junto com várias outras roupas de maternidade, e caminhou até a cozinha, tentando não fazer barulho. Bom dia, ela disse baixinho, encontrando-o em pé perto da cafeteira, já vestido com um dos seus ternos impecáveis. Bom dia. Desculpe se acordei você. Gustavo se virou, parecendo ligeiramente constrangido. Ainda estou me acostumando a ter alguém em casa. Não me acordou. Os bebês decidiram que 6 da manhã é horário de ginástica. Marlene sorriu, passando a mão pela barriga. Deixe que eu faça o café da manhã, é para isso que estou aqui. Não precisa, posso... Gustavo, ela o interrompeu firmemente. Combinamos. Eu cuido da casa, você trabalha. Deixe-me fazer minha parte. Ele assentiu e se sentou à mesa da cozinha, observando enquanto Marlene se movia pela cozinha com uma naturalidade que transformou completamente o ambiente. Em poucos minutos ela havia preparado ovos mexidos, torradas e servido frutas picadas num prato. Faz tempo que não como um café da manhã de verdade, Gustavo admitiu provando os ovos. Geralmente saio correndo com um café na mão. Carlos também era assim, Marlene disse, e depois fez uma pausa. Era a primeira vez que mencionava o ex-marido desde que chegara à casa. Quer falar sobre ele? Gustavo perguntou gentilmente. Marlene se sentou do outro lado da mesa com sua própria xícara de chá. Não muito o que falar. Nos conhecemos quando eu tinha 19 anos. Ele era entregador numa loja onde eu trabalhava, como balconista. Parecia gentil, atencioso. Ela fez uma pausa. Casei com ele porque achei que era amor. Hoje percebo que era mais medo de ficar sozinha. E como foi o casamento? No começo, bom. Ele trabalhava, eu cuidava de casa. Era uma vida simples, mas eu estava contente. Marlene mexeu o chá pensativamente, mas com o tempo ele ficou mais distante. Sempre cansado, sempre reclamando de dinheiro. Quando engravidei, ele ficou em pânico. Ele sabia que eram gêmeos? Sabia. Foi quando descobrimos que ele começou a falar em não ter condições, que 2 bebês seria muito caro. Ela engoliu seco. Acho que foi aí que ele começou a planejar ir embora. Gustavo sentiu raiva daquele homem que nem conhecia. Sinto muito. Não sinta. Talvez tenha sido melhor assim.
Se ele não queria estar conosco, melhor que tenha ido embora antes dos bebês nascerem. Havia uma força na voz dela que impressionou Gustavo. Apesar de tudo o que havia passado, Marlene não demonstrava amargura, apenas uma determinação silenciosa. Você é muito forte, ele disse. Não tenho escolha. Quando esses dois chegarem, ela apontou para a barriga. Eles vão precisar de uma mãe forte. Gustavo terminou o café da manhã se sentindo estranhamente energizado. Não era apenas a comida caseira, mas a sensação de começar o dia com uma conversa real, com alguém que se importava genuinamente. Que horas você volta hoje? Marlene perguntou quando ele se levantou para pegar a pasta. Umas 7, 7:30. Por quê? Só para saber que horas preparar o jantar. Era um detalhe pequeno, mas que tocou Gustavo profundamente. Fazia anos que ninguém se preocupava com seus horários, com suas refeições. Marlene, você não precisa cozinhar para mim todas as refeições. Sei que está cansada. Gosto de cozinhar, ela interrompeu. E além do mais, não tenho muito o que fazer durante o dia. O médico disse para eu descansar, mas não sou de ficar parada. Durante a primeira semana, eles estabeleceram uma rotina. Gustavo acordava cedo, tomava café da manhã preparado por Marlene e saía para o trabalho. Ela passava o dia cuidando da casa, cozinhando e descansando. Quando ele voltava, jantar estava pronto e eles conversavam sobre o dia. Era estranho, no começo. Gustavo não estava acostumado a ter alguém interessado em como havia sido seu dia, e Marlene não estava acostumada a ter alguém que realmente escutasse quando ela falava. Como foi no escritório hoje? Ela perguntou numa quinta-feira à noite, servindo um ensopado que cheirava incrivelmente bem. Reunião frustrante com um cliente. Eles querem alterar o projeto pela terceira vez, mas não querem pagar pelos extras. Gustavo provou a comida e fechou os olhos de prazer. Isso está delicioso. Era o prato favorito da minha mãe. Ela dizia que comida feita com carinho cura qualquer dia ruim. Ela estava certa. Conforme os dias passaram, a casa foi ganhando vida de formas que Gustavo não esperava. Marlene tinha um jeito especial com plantas. O jardim nunca havia parecido tão bonito. Ela reorganizou alguns móveis da sala, tornando o ambiente mais acolhedor, e sempre havia cheiro de comida boa vindo da cozinha. Você transformou esta casa, Gustavo disse numa sexta-feira à noite, enquanto eles assistiam TV na sala de estar. Só limpei e organizei, Marlene respondeu modestamente, acariciando a barriga onde os bebês estavam particularmente ativos. Não é mais que isso. Você trouxe vida para cá. Eles estavam sentados no sofá a uma distância respeitosa um do outro, mas Gustavo não conseguia deixar de notar como Marlene parecia mais bonita a cada dia. A boa alimentação e o descanso haviam devolvido cor ao seu rosto, e havia uma serenidade nela que o cativava. Posso perguntar uma coisa? Marlene disse de repente. Claro. Por que você nunca se casou? Digo, você tem uma casa linda, um trabalho bem-sucedido. Deve ter tido oportunidades. Gustavo pensou por um momento antes de responder. Namorei algumas vezes, nada muito sério. Sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar. Ele fez uma pausa. E para ser honesto, nunca encontrei alguém com quem conseguisse ser completamente eu mesmo. Como assim? As mulheres que conhecia, elas se interessavam pela minha posição, pelo meu dinheiro, pela vida que eu poderia oferecer. Mas eu sempre senti que se perdesse tudo amanhã, elas não estariam mais lá. Marlene assentiu, entendendo. Carlos era o contrário. Ele tinha medo que eu fosse embora se nossa vida melhorasse. Sempre dizia que eu merecia coisa melhor. E merecia. Todos merecemos ser felizes, ela disse simplesmente. Mas felicidade não tem a ver com ter mais ou menos dinheiro. Tem a ver com se sentir segura, amada, valorizada. É exatamente isso, Gustavo concordou, surpreendendo-se com a profundidade da observação dela. Na noite seguinte, Marlene acordou com uma dor forte nas costas. Eram 2 da manhã e ela tentou se reposicionar na cama, mas a dor não passava. Levantou-se devagar e foi até a cozinha beber um copo d'água. Marlene, está tudo bem? Ela se virou e viu Gustavo parado na porta da cozinha,
usando apenas uma camiseta e calça de pijama, com o cabelo desarrumado de sono. Desculpe, não. Queria acordar você. Só dor nas costas. São os bebês? Acho que sim. Eles estão ficando grandes e pesados. Gustavo se aproximou, hesitante. Posso ajudar de alguma forma? Marlene estava prestes a dizer que não precisava, quando outra fisgada de dor a fez gemer baixinho. Na verdade, se você pudesse me ajudar a massagear as costas, Carlos costumava fazer isso quando eu tinha dor. Claro. Eles foram para a sala de estar. Marlene se sentou na beirada do sofá e Gustavo delicadamente começou a massagear seus ombros e costas. Assim está bom? Perfeito. Ela suspirou de alívio. Você tem mãos de ouro. Havia algo íntimo naquele momento. Não romântico, mas profundamente humano. Dois seres humanos solitários cuidando um do outro. Marlene, Gustavo disse baixinho, continuando a massagem. Posso confessar uma coisa? Claro. Estas 2 semanas foram as melhores que tive em anos. Voltar para casa sabendo que você está aqui, jantar com alguém, ter com quem conversar, fez uma diferença que eu nem sabia que estava fazendo falta. Marlene sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a voz calma. Para mim também. Pela primeira vez em meses me sinto segura. Me sinto em casa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas o som da respiração dela e o movimento suave das mãos dele. Melhor? Ele perguntou finalmente. Muito melhor. Obrigada. Quando Gustavo voltou para o quarto, ficou acordado, por mais 1 hora, pensando em como sua vida havia mudado. E quando Marlene finalmente conseguiu dormir, foi com a sensação estranha de que talvez pela primeira vez em muito tempo estava exatamente onde deveria estar. Mas o que nenhum dos dois sabia era que essa proximidade crescente logo seria testada de formas que jamais imaginaram. Era uma terça-feira de manhã quando Marlene sentiu a primeira contração real. Ela estava na cozinha preparando o café da manhã quando uma dor aguda atravessou seu abdômen, fazendo-a se segurar na bancada. Não pode ser ainda, murmurou para si mesma. Faltam 2 semanas. Mas 15 minutos depois, quando outra contração veio ainda mais forte, ela soube que os bebês haviam decidido que era hora. Gustavo! Ela chamou, tentando manter a calma na voz. Ele apareceu na cozinha, ainda ajeitando a gravata, mas quando viu a expressão no rosto dela, toda sua atenção se voltou para Marlene. O que houve? Acho que é hora. As contrações começaram. Por um segundo, Gustavo ficou paralisado. Eles haviam conversado sobre esse momento, planejado o que fazer, mas agora que estava acontecendo, sua mente ficou em branco. Tudo bem, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Tudo bem, sua bolsa de maternidade está pronta? No meu quarto, Marlene respondeu, respirando fundo quando outra contração passou. Vou buscar e chamar o Dr. Henrique. Você fica aqui, não se mova. Gustavo? Ela o chamou quando ele já ia saindo da cozinha. Estou com medo. Ele voltou imediatamente e segurou suas mãos. Vai dar tudo certo. Eu vou estar com você o tempo todo, prometo. A corrida para o hospital foi tensa. As contrações de Marlene estavam cada vez mais próximas e Gustavo dirigia tentando equilibrar velocidade e cuidado. Respira fundo, ele dizia sempre que havia se contorcer no banco do passageiro. Já estamos quase chegando. No hospital tudo aconteceu rapidamente. Dr. Henrique estava esperando na entrada com uma cadeira de rodas e uma equipe de enfermagem. Como está se sentindo, Marlene? Ele perguntou enquanto a levavam para a sala de parto. As contrações estão muito próximas, ela conseguiu dizer entre respirações ofegantes. Bebês prematuros são apressados mesmo, Dr. Henrique sorriu. Mas pelo ultrassom da semana passada, eles estão com bom peso e desenvolvimento. Vai correr tudo bem. Na sala de preparação, quando vestiram Marlene com a camisola hospitalar e a deitaram na maca, ela agarrou a mão de Gustavo com força. Você vai ficar comigo, né, durante o parto? Se você quiser que eu fique, eu fico. Quero, por favor. Gustavo assentiu engolindo seco. Nunca havia assistido a um parto, mas não havia lugar no mundo onde preferia estar naquele momento do que ali, com ela.
O trabalho de parto durou 6 horas. 6 horas em que Gustavo viu Marlene demonstrar uma força que ele jamais imaginara que alguém pudesse ter. Entre as contrações, ela conversava com ele, fazia piadas para aliviar a tensão. Durante as contrações, apertava sua mão com uma força que quase quebrava seus dedos. "Está vendo?" Ela disse durante uma pausa, apontando para o monitor, que mostrava os batimentos cardíacos dos bebês. "Eles estão bem, ansiosos para conhecer o mundo. E para conhecer a mãe corajosa deles." Gustavo respondeu, limpando o suor da testa dela com uma toalha. Quando o Dr. Henrique finalmente disse: "É hora de fazer força, Marlene." Gustavo sentiu seu próprio coração acelerar. "Você consegue," ele sussurrou no ouvido dela. "Está quase acabando." O primeiro bebê nasceu às 3h47 da tarde. Uma menina de 2,7 kg que veio ao mundo chorando alto, como se quisesse anunciar sua chegada para toda a maternidade. "É uma menina linda," Dr. Henrique anunciou colocando a bebê no peito de Marlene. "E já está protestando?" Marlene começou a chorar, olhando para aquele serzinho minúsculo que havia carregado por tantos meses. "Foi, princesa," ela sussurrou. "Finalmente te conheci." Gustavo se aproximou, e quando olhou para a bebê, sentiu algo se mover profundamente dentro do peito. Ela era perfeita, minúscula, com o rosto avermelhado e os olhos apertados, mas absolutamente perfeita. Posso tocar?" ele perguntou hesitante. Marlene assentiu e Gustavo estendeu o dedo indicador. Imediatamente a bebê agarrou seu dedo com a mãozinha minúscula. "Olha só," Marlene sorriu através das lágrimas. "Ela gosta de você." Antes que Gustavo pudesse responder, outra contração chegou. "E aqui vem o número 2, Dr. Henrique anunciou. "Mais algumas forças, Marlene." O segundo bebê, um menino, nasceu 12 minutos depois. 2,6 kg de pura determinação, porque, ao contrário da irmã, ele veio silencioso, olhando ao redor como se estivesse estudando este mundo novo. "Um casal perfeito," Dr. Henrique sorriu, colocando o menino no outro lado do peito de Marlene. "Ela fala por 2, ele observa por 2. Vão se completar perfeitamente." Gustavo olhou para Marlene segurando os 2 bebês e sentiu uma emoção que não conseguia nomear. Era orgulho, amor, proteção, tudo misturado numa intensidade que o deixou sem palavras. "Eles são perfeitos," foi tudo que conseguiu dizer. "São," Marlene concordou beijando a cabecinha de cada um. "Meus milagres." Depois que os bebês foram levados para os cuidados iniciais e Marlene foi transferida para o quarto de recuperação, Gustavo finalmente teve um momento para processar o que havia acabado de presenciar. "Como se sente?" Dr. Henrique perguntou encontrando-o no corredor. "Nunca vi nada igual," Gustavo respondeu honestamente. "Ela foi incrível. Marlene é uma mulher forte, e os bebês estão saudáveis apesar de serem prematuros. Vão ficar em observação por alguns dias, mas não há nada para se preocupar." "E ela, como está?" "Cansada, mas bem, foi um parto sem complicações." Dr. Henrique fez uma pausa. "Gustavo, posso falar como amigo?" "Claro. Você olha para esses bebês como se fossem seus." Gustavo ficou em silêncio por um momento. "Não sei explicar. Desde que Marlene chegou à minha vida, tudo mudou. E agora, vendo esses 2 pequenos, sinto que faria qualquer coisa para protegê-los." "E Marlene, o que sente por ela?" "Isso é mais complicado," Gustavo admitiu. "Ela acabou de sair de um casamento. Está vulnerável. Não seria justo da minha parte." "Gustavo," Dr. Henrique o interrompeu gentilmente. "Às vezes as melhores coisas da vida chegam nos momentos mais inesperados. Não deixe o medo de ser injusto te impedir de ser feliz." Quando Marlene acordou algumas horas depois, Gustavo estava sentado na cadeira ao lado da cama, segurando 2 pequenos buquês de flores. "Como se sente?" ele perguntou baixinho. "Dolorida, mas feliz." Ela sorriu. "E os bebês? Como estão?" "Perfeitos. Estão no berçário. Mas a enfermeira disse que podemos visitá-los daqui a pouco." "Gustavo," Marlene estendeu a mão para ele. "Obrigada. Por estar comigo
por não me deixar sozinha nesse momento. Não me agradeça. Não havia lugar no mundo onde eu preferiria estar. Quando finalmente puderam ir ao berçário, Gustavo observou Marlene olhando para os filhos através do vidro. A menina estava dormindo, mas o menino estava acordado olhando ao redor com curiosidade. Já pensou nos nomes? Ele perguntou. Tenho algumas ideias. Para ela, estava pensando em Júlia. Era o nome da minha mãe. É lindo. E para ele, Henrique, em homenagem ao Dr. Henrique que cuidou tão bem de nós. Gustavo sentiu uma emoção estranha no peito. Acho que o Dr. Henrique ficaria honrado. Gustavo, Marlene o olhou diretamente. Eu sei que você não tem obrigação nenhuma com eles. Eles não são seus filhos. Mas se você quiser fazer parte da vida deles... Marlene, ele interrompeu suavemente. Desde o momento que os vi nascer, soube que já faziam parte da minha vida. E vocês três são a família que eu nunca soube que queria. Naquela noite, enquanto Marlene descansava e os bebês dormiam no berçário, Gustavo ficou acordado pensando em como sua vida havia mudado completamente em questão de semanas. Ele havia saído de casa naquela manhã como um homem solteiro e solitário. Agora era parte de uma família. E pela primeira vez na vida, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Mas como toda grande mudança, essa também traria desafios que ele ainda não podia imaginar. 3 semanas após o nascimento dos gêmeos, a casa de Gustavo havia se transformado completamente. O que antes era um santuário de silêncio, agora estava cheio de vida. Choros de bebês, risos de Marlene e o som constante de passos apressados, de um lado para o outro. Era 5 da manhã quando Gustavo acordou com o choro de Júlia. Ele esperou alguns minutos pensando que Marlene acordaria, mas o choro continuou. Levantou-se e caminhou até o quarto dela. Marlene? Chamou baixinho, batendo na porta. Não houve resposta. Abriu a porta delicadamente e a encontrou profundamente adormecida, exausta, depois de uma noite difícil, com Henrique, que havia tido cólicas. Gustavo hesitou por um momento, depois foi até o berçário improvisado no quarto ao lado. Júlia estava acordada, agitando os bracinhos e chorando. Ei, princesa! Ele sussurrou, pegando-a cuidadosamente no colo. Vamos deixar sua mãe descansar um pouquinho. Para sua surpresa, Júlia parou de chorar assim que ele a pegou. Seus olhinhos se fixaram nele com uma intensidade que o derreteu completamente. Com fome? Ele perguntou, verificando a fralda. Não, está sequinha. Só queria companhia, é? Sentou-se na poltrona que Marlene havia colocado no quarto e ficou ali, balançando suavemente a bebê. Júlia o observava com aquele olhar sério que já estava se tornando característico dela. Sabe, Júlia, ele começou a falar baixinho. Nunca pensei que minha vida pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Antes de vocês chegarem, eu achava que estava feliz, mas descobri que não sabia o que era felicidade de verdade. A bebê bocejou, começando a ficar sonolenta novamente. Sua mãe é uma mulher incrível, sabia? É a pessoa mais forte que conheci. E vocês dois são os bebês mais lindos do mundo. Quando Marlene acordou 1 hora depois, encontrou Gustavo ainda na poltrona, com Júlia dormindo em seus braços. A cena a tocou profundamente. Há quanto tempo vocês estão aí? Ela perguntou baixinho. 1 hora, mais ou menos. Ela acordou chorando e eu não queria que te acordasse. Você precisa descansar. Gustavo, você tem que trabalhar. Não pode ficar acordado de madrugada por causa dos bebês. Não me incomodo, ele disse sinceramente. Na verdade, gosto. É uma sensação que nunca experimentei antes. Marlene se aproximou e pegou Júlia cuidadosamente. Você é um presente na nossa vida, ela disse. E havia algo no tom da voz que fez Gustavo olhar para ela mais atentamente. Marlene, não, deixe-me falar. Ela o interrompeu. Sei que nossa situação é complicada. Você me ofereceu um teto e sustento, e eu deveria me contentar com isso. Mas assistir você com meus filhos, ver como cuida deles como se fossem seus, eles são meus, Gustavo disse sem pensar, e depois parou, surpreso com suas próprias palavras.
Desculpe, eu não quis dizer. Disse, porque são sim, podem não ter seu sangue. Mas você esteve presente desde antes deles nascerem. Você é mais pai para eles do que Carlos jamais seria. O comentário sobre Carlos trouxe uma atenção que nenhum dos dois esperava. Marlene, posso perguntar uma coisa? Você ainda pensa nele às vezes? Ela ficou quieta por um longo momento, ajeitando Júlia nos braços. Penso no que poderia ter sido se ele tivesse ficado. Se teria sido um bom pai, se nossa vida teria dado certo. Ela fez uma pausa. Mas então olho para você com os bebês e percebo que algumas coisas acontecem exatamente como deveriam acontecer. Antes que Gustavo pudesse responder, o choro de Henrique veio do berço. Minha vez, ele disse, levantando-se para pegar o bebê. Os dias seguintes trouxeram uma rotina intensa, mas gratificante. Gustavo havia reorganizado seu horário de trabalho para passar mais tempo em casa. Saía mais tarde pela manhã e voltava mais cedo à noite, alegando que precisava supervisionar um projeto importante em casa. Você vai acabar perdendo clientes se continuar assim, Marlene disse numa quinta-feira à noite enquanto eles davam banho nos bebês. Deixe-me me preocupar com os clientes, Gustavo respondeu, segurando Henrique com cuidado na banheirinha. Esse pequeno é muito mais importante que qualquer contrato. Gustavo, sério. Não quero que sua carreira seja prejudicada por nossa causa. Marlene, ele parou o que estava fazendo e a olhou diretamente. Você ainda não entendeu? Vocês não são um problema na minha vida. Vocês são a melhor parte da minha vida. Naquela noite, depois que os bebês adormeceram, eles se sentaram na sala com 2 xícaras de chá. Preciso te contar uma coisa, Marlene disse, parecendo nervosa. O que houve? Hoje de manhã, quando você saiu, recebi um telefonema. O coração de Gustavo se apertou. De quem? Carlos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gustavo sentiu uma mistura de raiva e medo que o surpreendeu. O que ele queria? Disse que soube do nascimento dos bebês, que quer vê-los. E o que você respondeu? Que ele perdeu esse direito quando nos abandonou. A voz de Marlene era firme, mas Gustavo percebeu que ela estava tremendo levemente. Ele insistiu. Disse que é pai deles, que tem direitos legais. Marlene engoliu seco. Gustavo, estou com medo. Sem pensar 2 vezes, ele se levantou e foi sentar ao lado dela no sofá, envolvendo-a num abraço protetor. Não vou deixar ele machucar vocês, nem você nem os bebês. Como pode ter tanta certeza? Liga-lhe, ele tem razão, é o pai biológico. E eu sou o pai que esteve presente. O pai que segurou sua mão durante o parto, que acorda de madrugada quando eles choram, que troca fraldas e dá a mamadeira. A voz de Gustavo estava carregada de emoção. Biologia é só genética, Marlene. Família é muito mais que isso. Ela se afastou ligeiramente para olhar para ele. Você faria isso? Enfrentaria uma batalha legal por nós? Faria qualquer coisa por vocês. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro. Gustavo a olhou nos olhos. E naquele momento soube que não podia mais fugir da verdade. Porque me apaixonei. Por você, pelos bebês, por essa família que construímos juntos. Ele fez uma pausa. Sei que é complicado. Sei que você acabou de sair de um casamento. Sei que nossa situação é inusitada. Mas não consigo mais fingir que sinto apenas amizade por você. Marlene ficou em silêncio, processando as palavras dele. Gustavo, não precisa responder agora. Ele se apressou em dizer. Só precisava que soubesse. Principalmente agora, com Carlos querendo voltar. Precisa saber que tem alguém que luta por você, que não vai abandonar você e os bebês. Você sabe que não posso te dar uma resposta simples, ela disse finalmente. Meu coração ainda está confuso, machucado. Eu sei. E não estou pedindo uma resposta. Só estou dizendo que, independente do que você sentir por mim, vocês 3 têm um lugar seguro aqui. Sempre. Naquela noite, ambos foram dormir com muito em que pensar. Gustavo havia finalmente admitido seus sentimentos, e Marlene precisava processar o que isso significava para todos eles. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Carlos não estava apenas fazendo ameaças vazias. Na verdade,
Ele já havia procurado um advogado e estava preparando uma estratégia que poderia mudar tudo. 3 dias depois, quando Gustavo chegou do trabalho, encontrou Marlene na cozinha segurando uma carta com as mãos trêmulas. "O que é isso?" ele perguntou, embora o olhar dela já tivesse lhe dado a resposta. "Intimação judicial", ela disse com a voz quebrada. "Carlos está pedindo a guarda dos bebês." Gustavo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A guerra que ele temia havia oficialmente começado. O escritório do advogado, Dr. Fernando Martins, era elegante e imponente, com estantes cheias de livros jurídicos e diplomas emoldurados nas paredes. Gustavo estava sentado numa poltrona de couro, lendo atentamente a intimação judicial que Carlos havia enviado. "A situação é delicada", Dr. Martins disse, tirando os óculos e os limpando pensativamente. "Ele é o pai biológico e está alegando o abandono da mãe e dos filhos." "Abandono?" Gustavo se levantou bruscamente. "Ele que abandonou ela grávida." "Eu sei, Gustavo, mas ele está contando uma história diferente. Diz que saiu para trabalhar em outra cidade, que mandava dinheiro, e quando voltou não conseguiu localizar Marlene." "Isso é mentira." "Claro que é, mas no tribunal vamos precisar provar isso." Dr. Martins se recostou na cadeira. Ele também está questionando a situação atual dela, alegando que uma mulher sem renda própria, morando na casa de um estranho, não oferece estabilidade para as crianças. Gustavo sentiu a raiva fervendo dentro dele. "Estranho? Eu cuido dessas crianças desde antes de nascerem." "Legalmente você não tem nenhum direito sobre eles, Gustavo. É isso que torna tudo mais complicado." "E o que podemos fazer?" "Marlene precisa de um advogado próprio, especializado em direito de família. E vocês precisam documentar tudo: a presença dele no parto, seu cuidado com as crianças, a estabilidade do lar que oferecem." Quando Gustavo chegou em casa naquela tarde, encontrou Marlene na sala, amamentando Júlia enquanto Henrique dormia no carrinho ao lado. "Como foi com o advogado?" ela perguntou, embora a expressão dele já desse a resposta. "Complicado, mas não impossível." Ele se sentou ao lado dela. "Dr. Martins recomendou uma advogada especializada para você, Dra. Patrícia Campos. Ele diz que é a melhor em casos de guarda." "Gustavo, e se eu perder? E se o juiz decidir que Carlos tem razão, que eu não tenho condições de criá-los?" "Isso não vai acontecer." "Como pode ter tanta certeza?" Gustavo pegou a mão livre dela. "Porque qualquer pessoa que passe 5 minutos nesta casa vai ver que você é uma mãe excepcional e que essas crianças são amadas e cuidadas como merecem." No dia seguinte, eles se encontraram com Dra. Patrícia Campos, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhar penetrante. "Primeiro, preciso entender toda a situação", ela disse pegando um bloco de notas. "Marlene, me conte desde o início." Marlene narrou toda a história: o casamento com Carlos, o abandono, a vida na praça, o encontro com Gustavo. Doutora Patrícia fazia anotações constantes, interrompendo apenas para esclarecer detalhes. "Carlos tem emprego fixo?" ela perguntou. "Tinha. Era entregador, mas sempre reclamava que ganhava pouco." "E você tem como comprovar que ele os abandonou?" "Tenho o bilhete que ele deixou, e talvez alguns vizinhos tenham visto quando ele foi embora." "Bom, e Sr. Gustavo?" Ela se virou. "Para ele, qual exatamente é seu papel nesta situação?" "Seu..." Gustavo hesitou, não sabendo como definir. "Eu cuido deles, dos 3, como uma família." "Vocês são casados? Noivos? Namoram?" "Não," Marlene respondeu rapidamente. "Gustavo me ofereceu ajuda quando eu não tinha para onde ir. Ele é meu melhor amigo." Doutora Patrícia os observou por um momento. "Vou ser direta com vocês. A situação não é das mais favoráveis. Carlos vai alegar que é o pai legítimo e que quer resgatar sua família. Vai dizer que vocês estão em união estável para confundir o juiz sobre a paternidade das crianças." "Mas isso é mentira", Gustavo protestou. "Eu sei, mas precisamos estar preparados para todos os argumentos dele." Ela fez mais algumas anotações. "Marlene,
Você gostaria que Carlos tivesse direito de visita às crianças? Não. A resposta saiu firme e imediata. Ele teve meses para mudar de ideia, para voltar. Escolheu aparecer só depois que eles nasceram, quando viu que eu estava bem. E você, Sr. Gustavo, estaria disposto a adotar legalmente as crianças? A pergunta pegou ambos de surpresa. Gustavo olhou para Marlene, que parecia igualmente surpresa. Se Marlene concordasse, sim, sem dúvida. É uma possibilidade. Se vocês se casassem, Gustavo poderia adotar as crianças e Carlos perderia automaticamente os direitos paternais, especialmente considerando o abandono. O silêncio que se seguiu foi pesado. A ideia de casamento havia sido colocada na mesa como uma estratégia legal, mas ambos sabiam que era muito mais complicado que isso. Vamos por partes, Doutora Patrícia continuou. Primeiro vamos nos focar na audiência preliminar. Precisamos mostrar que as crianças estão bem cuidadas, que têm estabilidade e que Carlos não tem direito de reclamar algo que abandonou. Uma semana antes da primeira audiência, Carlos apareceu na porta da casa de Gustavo. Marlene estava sozinha com os bebês quando a campainha tocou. Ao abrir a porta e ver o ex-marido ali, sentiu as pernas tremerem. Marlene, Carlos disse com um sorriso que ela não conseguia decifrar se era genuíno ou calculista. Você está linda. A maternidade te deixou ainda mais bonita. O que você quer, Carlos? Quero ver meus filhos. Quero conhecer meus bebês. Seus filhos? Marlene riu sem humor. Você não tem filhos, Carlos. Você abandonou a mim e a eles quando eram apenas sonhos. Marlene, eu posso explicar tudo. Eu não quis ir embora. Não, ela o interrompeu. Não quero ouvir suas explicações. Se você quer ver as crianças, vai ter que ser através do tribunal. Carlos mudou de tática, o sorriso desaparecendo. E esse cara, esse tal de Gustavo, você está dormindo com ele? Isso não é da sua conta. É sim. São meus filhos que estão morando na casa dele. Eu tenho o direito de saber que tipo de ambiente eles estão vivendo. Eles estão vivendo num ambiente de amor e cuidado, coisa que você nunca ofereceu. Marlene, seja razoável. Eu cometi um erro, mas agora quero consertar. Quero ser pai. Quero que sejamos uma família de novo. A audácia da proposta deixou Marlene sem palavras por um momento. Uma família? Carlos, você me abandonou grávida de 8 meses. Você me deixou dormindo num banco de praça. Eu estava confuso, assustado, mas agora você descobriu que eu estou bem, que alguém cuida de mim e das crianças, e decidiu que quer de volta o que nunca valorizou. Carlos deu um passo para frente e Marlene instintivamente recuou. Eles são meus filhos, Marlene, e você é minha esposa. Ex-esposa, e eles podem ter seu sangue, mas você não é pai deles. Pai é quem fica, quem cuida, quem ama, e esse homem não é você. Nesse momento, o carro de Gustavo entrou na garagem. Carlos olhou para ele com evidente hostilidade quando ele se aproximou da porta. Você deve ser o Gustavo, Carlos disse, estendendo a mão de forma desafiadora. Eu sou Carlos, o pai das crianças. Gustavo ignorou a mão estendida. Sei quem você é, e sei por que está aqui. Mas esta é minha casa e você não é bem-vindo. Sua casa onde estão morando meus filhos, Carlos retrucou. Você acha que pode comprar uma família, que pode pagar as contas e de repente se tornar pai? Não comprei nada. Eu estava presente quando você fugiu como um covarde. Segurei a mão de Marlene quando ela deu à luz seus filhos. Acordo de madrugada quando eles choram. Troco suas fraldas. Dou uma madeira. Por que está pagando por isso? Porque eu amo eles. A confissão saiu mais alta que Gustavo pretendia. Amo eles como meus, porque eles são meus. Você pode ter contribuído com material genético, mas eu contribuí com amor, dedicação, presença. Carlos olhou de Gustavo para Marlene, percebendo a dinâmica entre eles. Entendi. Vocês estão juntos. Que conveniente, não é? Ele ganha uma família instantânea e você ganha um provedor. Chega, Marlene disse firmemente. Você tem que ir embora, agora. Vou ver vocês no tribunal, Carlos disse se afastando. E quando o juiz souber toda a verdade sobre essa situação, meus filhos vão vir para casa comigo.
Depois que ele se foi, Marlene começou a tremer descontroladamente. Gustavo a envolveu em seus braços. Ele me deu muito medo, ela admitiu. Não vou deixar ele chegar perto de você ou dos bebês novamente, prometo. E se ele ganhar a guarda? Não vai ganhar, Gustavo disse com uma determinação que ele próprio não sabia de onde vinha. Porque não vamos deixar. Mas ambos sabiam que a batalha que os esperava seria mais difícil do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. O fórum de família estava cheio naquela manhã de quinta-feira. Marlene, vestindo um conjunto simples, mas elegante, que Gustavo havia comprado especialmente para a ocasião, segurava firmemente a pasta com todos os documentos que haviam preparado. Ao lado dela, Gustavo vestia seu melhor terno, mas sua atenção estava totalmente voltada para ela, que não conseguia parar de tremer. Vai dar tudo certo, ele sussurrou, cobrindo a mão dela com a sua. Do outro lado do corredor, Carlos estava sentado com seu advogado, Dr. Roberto Menezes, um homem de aparência rígida que folheava papéis com ar confiante. Carlos havia se arrumado para a ocasião. Terno emprestado, cabelo cortado, barba feita. Tentava parecer o pai responsável, que nunca havia sido. Processo número 2024-0089. Carlos Antônio Silva versus Marlene Silva, anunciou o escrivão. Juiz Dr. Marcelo Souza. O juiz era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, que olhava para os papéis com expressão séria. Ele estudou o caso por alguns minutos antes de começar. Este é um caso sobre guarda de menores. Júlia e Henrique Silva, gêmeos de 2 meses de idade. Ele olhou para ambas as partes. Dr. Menezes, pode apresentar a posição de seu cliente. O advogado de Carlos se levantou. Meritíssimo, meu cliente Carlos Silva é o pai biológico das crianças. Ele se separou temporariamente da esposa devido a dificuldades financeiras, mas agora quer resgatar sua família. Descobriu que a mãe das crianças está vivendo em situação irregular com um terceiro, colocando o bem-estar dos menores em risco. Irregular de que forma? O juiz perguntou. A requerida está morando na casa de um homem solteiro, sem vínculo matrimonial, dependendo totalmente dele para sustento. É uma situação de vulnerabilidade que não oferece estabilidade às crianças. Doutora Patrícia se levantou imediatamente. Excelência, com a devida vênia, isso é uma distorção dos fatos. Minha cliente foi abandonada pelo requerente quando estava grávida de 8 meses. Ele a deixou sem recursos, sem moradia, em situação de extrema vulnerabilidade. Objeção, Dr. Menezes protestou. Não há provas de abandono. Sim, excelência, doutora Patrícia continuou. Temos o bilhete deixado pelo requerente e testemunhas que confirmam que ele partiu voluntariamente. O juiz fez anotações. Dr. Menezes, seu cliente alega que manteve contato e enviou recursos? Sim, excelência. Meu cliente trabalhou em outra cidade para conseguir melhores condições para a família. Quando retornou, não conseguiu localizar a esposa. Isso é mentira, Marlene disse impulsivamente, e doutora Patrícia a acalmou rapidamente. Excelência, doutora Patrícia disse, gostaria de chamar minha primeira testemunha, Dona Maria Santos, ex-vizinha da requerida. Uma senhora de cabelos brancos, cerca de 60 anos, se levantou nervosa. Dona Maria, a senhora conhecia o casal Carlos e Marlene? Conhecia, sim. Moravam na casa ao lado da minha por 2 anos. A senhora presenciou a separação deles? Vi quando ele foi embora. Marlene estava grávida, bem grande já. Ele saiu de manhã cedo, carregou 2 malas no carro e partiu. Marlene chorou na porta por horas. Ele disse algo sobre voltar? Sobre mandar dinheiro? Não disse nada. Marlene ficou desesperada, sem saber o que fazer. Depois o proprietário despejou ela por falta de pagamento. E depois disso, Carlos, apareceu alguma vez? Nunca, até agora. Só soube que ela tinha tido os bebês quando começaram os comentários no bairro sobre o processo. Dr. Menezes se levantou para o contra-interrogatório. Dona Maria, a senhora tem certeza de que meu cliente não voltou nenhuma vez? Pode ter sido quando a senhora não estava. Moço, eu sou aposentada. Passo o dia todo em casa. Se ele tivesse voltado, eu teria visto.
O juiz fez mais anotações. Doutora Patrícia, pode chamar sua próxima testemunha. Doutor Henrique Cardoso, médico obstetra que acompanhou o parto. Doutor Henrique se aproximou da tribuna. Doutor, o senhor acompanhou o parto de Marlene Silva? Sim. Ela chegou ao hospital em trabalho de parto, acompanhada por Gustavo Mendonça. Onde estava o pai das crianças? Segundo informações que recebi, ela estava sozinha. Gustavo assumiu todas as responsabilidades, decisões médicas, pagamento, acompanhamento. O senhor observou como era a relação entre Gustavo e Marlene durante o parto? Ele demonstrou cuidado excepcional. Ficou ao lado dela durante todo o trabalho de parto. A apoiou, e quando as crianças nasceram, a emoção dele era genuína. Parecia um pai de verdade. E após o parto, Gustavo visitou diariamente, trouxe tudo o que era necessário, acompanhou a recuperação. Comportou-se como um pai responsável em todos os aspectos. Dr. Menezes se levantou. Dr. Henrique, o senhor não acha estranho um homem assumir tantas responsabilidades por crianças que não são suas? Na minha experiência, quem assume responsabilidades por amor é mais confiável do que quem as abandona por medo. A resposta causou um murmúrio na sala. O juiz bateu o martelo para pedir silêncio. Doutora Patrícia, mais testemunhas? Sim, excelência. Gostaria de chamar o próprio Gustavo Mendonça. Gustavo se levantou claramente nervoso, mas determinado. Senhor Gustavo, o senhor pode explicar como conheceu Marlene? Encontrei-a numa praça, grávida, sem ter para onde ir. Estava em trabalho de parto. Por que decidiu ajudar? Gustavo olhou para Marlene, que lhe deu um sorriso encorajador. Porque ela precisava de ajuda e eu tinha condições de ajudar. Não consegui simplesmente passar e fingir que não vi. E qual é a sua relação atual com ela e as crianças? Eu amo eles, os três. Cuido das crianças como se fossem meus filhos, porque no meu coração eles são. O senhor tem interesse romântico na requerida? A pergunta direta fez Gustavo engolir seco. Tenho, mas isso não mudou a forma como trato as crianças. Amo elas independente de qualquer coisa. Dr. Menezes se levantou para o contra-interrogatório. Senhor Gustavo, o senhor não acha que está comprando uma família, oferecendo casa e sustento em troca de companhia? Não. Gustavo respondeu firmemente. Estou oferecendo amor e estabilidade para uma família que precisa, e recebendo muito mais em troca do que dou. Mas o quê? Propósito, alegria, a sensação de que minha vida tem significado. E se Marlene decidir ir embora amanhã? O senhor continuaria pagando pensão para as crianças. Gustavo não hesitou. Sim, porque elas são minha responsabilidade agora. É isso que pais fazem. Finalmente, foi a vez de Marlene depor. Senhora Marlene, por que não quer que Carlos tenha contato com as crianças? Porque ele as abandonou quando elas mais precisaram dele. Ele teve meses para mudar de ideia, para voltar. Escolheu aparecer só quando viu que estávamos bem. A senhora acredita que ele pode ser um bom pai? Um bom pai não abandona os filhos. Um bom pai não deixa a esposa grávida sem ter para onde ir. Um bom pai não aparece só quando é conveniente. Dr. Menezes se levantou. Senhora Marlene, a senhora não está negando às crianças o direito de conhecer o pai biológico? Estou protegendo elas de alguém que já provou que não é confiável. Gustavo é mais pai para eles do que Carlos jamais será. Mesmo que o senhor Gustavo não tenha nenhuma ligação biológica com elas, família não é sobre sangue. É sobre amor, dedicação, presença, e Gustavo tem tudo isso. Após todas as testemunhas, o juiz pediu um intervalo para análise. Vou avaliar todos os depoimentos e documentos. A decisão será proferida na próxima semana. Enquanto saíam do tribunal, Carlos se aproximou de Marlene. Você vai se arrepender disso, Marlene. Quando eu ganhar a guarda, você vai perder seus filhos para sempre. Os filhos não são objetos para se ganhar ou perder, Carlos. Gustavo interveio. São pessoas que merecem amor e estabilidade. E você acha que pode dar isso? Um estranho que apareceu do nada? Eu não apareci do nada. Eu estava lá quando você deveria estar e não estava.
Naquela noite, em casa, Marlene colocou os bebês para dormir enquanto Gustavo ficava na sala, pensando na audiência. Achou que foi bem? Ela perguntou, se juntando a ele no sofá. Não sei. O juiz parecia estar prestando atenção em tudo. Gustavo, ela disse baixinho, independente do que acontecer, quero que saiba que você salvou nossa vida, minha e dos bebês. Vocês salvaram a minha também. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o monitor dos bebês, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que o futuro poderia trazer. A decisão do juiz chegaria em uma semana, e com ela, o destino de todos eles seria selado. A semana de espera foi a mais longa da vida de Marlene e Gustavo. Cada telefonema, cada barulho na porta os fazia saltar, pensando que poderia ser a notificação do tribunal. Os bebês pareciam sentir a tensão. Júlia chorava mais que o normal e Henrique tinha dificuldades para dormir. Na manhã de quinta-feira, exatamente uma semana após a audiência, o telefone tocou às 8 horas. Doutora Patrícia, Marlene atendeu com a voz trêmula. Marlene, preciso que você e Gustavo venham ao meu escritório. O juiz vai proferir a sentença hoje às 2 da tarde. O coração de Marlene parou por um momento. E você tem ideia de qual será a decisão? Nunca se pode ter certeza, mas acredito que apresentamos um caso sólido. Nos vemos em 1 hora? Marlene desligou e olhou para Gustavo, que estava dando mamadeira para Henrique. É hoje, ela disse simplesmente. O escritório de doutora Patrícia estava silencioso quando chegaram. Ela os recebeu com um sorriso cauteloso. Como vocês estão se sentindo? Apavorados, Gustavo admitiu. Se Carlos ganhar, vamos pensar positivo. A advogada os interrompeu. Independente do resultado, vocês lutaram por essa família. Isso já é uma vitória. Às 2 horas em ponto, estavam novamente no tribunal. A sala parecia ainda mais tensa que na semana anterior. Carlos estava lá com seu advogado, parecendo confiante. Marlene segurava a mão de Gustavo com tanta força que estava quase cortando a circulação. Processo número 2024-00889, o escrivão anunciou novamente. O juiz Dr. Marcelo Souza entrou com uma expressão séria, carregando uma pasta grossa. Ele se acomodou, organizou os papéis e finalmente olhou para todas as partes presentes. Este foi um caso complexo que me fez refletir profundamente sobre o conceito de família e paternidade. Ele começou. Analisei cuidadosamente todos os depoimentos, documentos e evidências apresentadas. Marlene sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos no tribunal podiam ouvi-lo. A questão central aqui não é apenas determinar quem tem direitos legais sobre as crianças, mas sim qual é o melhor interesse dos menores Júlia e Henrique Silva. O juiz fez uma pausa, folheando os papéis. O requerente Carlos Silva é indiscutivelmente o pai biológico das crianças. No entanto, paternidade biológica não é sinônimo de paternidade responsável. Carlos se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. As evidências mostram que o Sr. Carlos abandonou voluntariamente sua esposa grávida, deixando-a em situação de extrema vulnerabilidade. O bilhete apresentado como prova, juntamente com o depoimento da testemunha Dona Maria Santos, comprova que não houve tentativa de manter contato ou fornecer suporte. Dr. Menezes sussurrou algo no ouvido de Carlos, que balançou a cabeça negativamente. Por outro lado, o juiz continuou, o Sr. Gustavo Mendonça, embora não tenha laços biológicos com as crianças, demonstrou todas as características de paternidade responsável. Presença durante momentos críticos, cuidado constante, provisão de estabilidade emocional e financeira. Gustavo apertou a mão de Marlene, ambos mal conseguindo respirar. O depoimento do Dr. Henrique Cardoso foi particularmente esclarecedor ao mostrar que o Sr. Gustavo assumiu todas as responsabilidades paternas desde o nascimento das crianças, demonstrando amor genuíno e comprometimento. O juiz se recostou na cadeira, olhando diretamente para Carlos.
Senhor Carlos, o senhor teve 9 meses para refletir sobre sua decisão de partir. Teve 2 meses após o nascimento das crianças para aparecer voluntariamente. Escolheu fazê-lo apenas através de uma ação judicial, o que demonstra que seu interesse pode estar mais relacionado ao orgulho ferido do que ao amor paterno. Excelência, Dr. Menezes se levantou. Meu cliente. Dr. Menezes, o juiz, o interrompeu. Já ouvi os argumentos de defesa, agora é momento da sentença. O silêncio na sala era absoluto. Considerando o melhor interesse dos menores e baseando-me no princípio de que paternidade é construída através de atos de amor e dedicação, e não apenas por laços genéticos, decido o seguinte. Marlene fechou os olhos, rezando silenciosamente. A guarda de Júlia e Henrique Silva fica mantida com a mãe Marlene Silva. O pedido do requerente Carlos Silva é indeferido. Marlene soltou um soluço de alívio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Gustavo a envolveu num abraço, ele próprio, lutando para conter a emoção. Além disso, o juiz continuou. Considerando a situação de abandono comprovada e o longo período sem contato voluntário, determino que Carlos Silva perca o poder familiar sobre as crianças, abrindo caminho para a eventual adoção por terceiros. Carlos se levantou bruscamente. Isso é uma injustiça, eles são meus filhos. Senhor Carlos, o juiz disse firmemente. Filhos não são propriedades que se pode abandonar e depois reclamar. O senhor teve sua oportunidade de ser pai e escolheu abrir mão dela. E ainda, o juiz acrescentou voltando-se para Gustavo. Recomendo que o senhor Gustavo Mendonça inicie os procedimentos de adoção o mais breve possível, caso seja essa a vontade da família. Dr. Menezes tentou protestar, mas o juiz bateu o martelo. A sentença está proferida, caso encerrado. Quando saíram do tribunal, Carlos os esperava do lado de fora, claramente furioso. Vocês acham que ganharam, ele disse, se aproximando de Marlene. Mas isso não acabou. Carlos, acabou sim, Marlene respondeu com uma calma que a surpreendeu. Você perdeu o direito de ser pai deles no dia que nos abandonou. Hoje o juiz apenas oficializou isso. Eles vão saber a verdade quando crescerem. Vão saber que o pai verdadeiro deles foi afastado por vocês. Se eles perguntarem sobre você algum dia, Gustavo disse dando um passo à frente, vou contar a verdade. Que existiu um homem que ajudou a trazê-los ao mundo, mas que não teve coragem de ficar para vê-los crescer. E que o pai verdadeiro deles foi quem escolheu amá-los todos os dias. Carlos os olhou com raiva por mais um momento. Depois se afastou sem dizer mais nada. Acabou mesmo? Marlene perguntou, ainda não acreditando totalmente. Acabou, doutora Patrícia confirmou. Ele pode tentar recorrer, mas com a perda do poder familiar, seria praticamente impossível reverter a decisão. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, Gustavo estava na cozinha preparando café quando ouviu risos vindos do jardim. Saiu pela porta dos fundos e encontrou Marlene sentada no gramado com Júlia e Henrique, agora com 5 meses brincando com brinquedos coloridos. Olha, Júlia, Marlene estava dizendo, o papai chegou. A palavra papai ainda fazia o coração de Gustavo disparar. Oficialmente, a adoção seria finalizada na próxima semana, mas para todos os efeitos práticos, ele já era pai daquelas crianças há meses. Como estão meus bebês? Ele se sentou ao lado deles e Henrique imediatamente estendeu os bracinhos para ele. Henrique acordou falante hoje, Marlene riu. Acho que está tentando dizer papai. Claro que está. Gustavo sorriu, pegando o menino no colo. Ele é o mais esperto do mundo, não é mesmo, campeão? Júlia, não querendo ficar de fora, começou a reclamar até Marlene a pegar também. Gustavo, Marlene disse, observando ele brincar com Henrique. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De ter me encontrado naquela praça, de ter mudado sua vida toda? Gustavo parou de fazer caretas para Henrique e olhou para ela seriamente. Você está falando sério? É que às vezes penso em como sua vida era antes. Calma, organizada, só suas responsabilidades. Marlene. Ele se virou completamente para ela. Minha vida antes era vazia. Eu tinha sucesso, dinheiro, mas não tinha propósito real.
não tinha amor. E agora? Agora, acordo todos os dias sabendo exatamente por que estou vivo. Para cuidar de vocês três, para ser o melhor pai e... Ele hesitou. E marido que posso ser? Marido? Marlene sorriu timidamente. Bem, Gustavo corou ligeiramente. Eu estava esperando o momento certo para perguntar oficialmente, mas... Marlene Silva, você gostaria de se casar comigo? De verdade, não por questões legais, mas porque eu amo você e quero passar o resto da vida ao seu lado? Você tem certeza? Mesmo sabendo que vem com esse pacote completo? Ela apontou para os bebês que estavam babando em suas roupas. Especialmente por causa desse pacote completo, ele riu. Vocês três são a melhor coisa que já me aconteceu. Então sim, Marlene disse, os olhos brilhando. 1000 vezes sim. Eles se beijaram suavemente enquanto Júlia e Henrique balbuciavam contentes entre eles. Sabe, Marlene disse, apoiando a cabeça no ombro de Gustavo. Às vezes penso que se Carlos não tivesse me abandonado, nada disso teria acontecido. É estranho ser grata por algo que me causou tanta dor na época. Talvez algumas coisas precisem quebrar para que outras melhores possam nascer, Gustavo reflexionou. E talvez a vida tenha seus próprios planos, mesmo quando não entendemos. Naquela tarde, enquanto os bebês cochilavam, Marlene e Gustavo caminharam até a praça onde se conheceram. O banco onde ela havia passado aqueles dias desesperados ainda estava lá, mas agora era apenas um banco numa praça bonita. É difícil acreditar que tudo começou aqui, ela disse, se sentando no mesmo lugar. O fim de uma vida e o começo de outra. Gustavo se sentou ao lado dela. Não o fim, Marlene corrigiu. A transformação. Eu ainda sou a mesma pessoa, só mais completa agora. Nós dois somos mais completos, ele concordou. Quando voltaram para casa, encontraram os bebês acordados e animados. Gustavo pegou Henrique e começou a dançar pela sala, fazendo-o rir. Marlene, com Júlia no colo, os observava com um sorriso no rosto. Júlia, olha seu pai fazendo palhaçada, ela disse para a bebê que batia palminhas. Família. Era isso que eram agora. Não do jeito tradicional como Marlene havia imaginado quando se casou com Carlos, nem do jeito solitário e focado no trabalho como Gustavo havia planejado para sua vida, mas do jeito perfeito para eles. Aquela noite, depois de colocar os bebês para dormir, eles se sentaram no sofá da sala, planejando o casamento. Algo simples, Marlene disse. Só nós, os bebês, algumas pessoas próximas. Dr. Henrique precisa estar lá. Ele foi fundamental para nossa história. E Doutora Patrícia também. E Dona Maria, se ela quiser vir. Vai ser perfeito. Gustavo sorriu, beijando a testa dela. 2 meses depois, numa cerimônia simples no jardim da casa, Marlene Silva se tornou Marlene Mendonça. Júlia e Henrique, agora oficialmente Júlia e Henrique Mendonça, estiveram presentes na cerimônia, dormindo placidamente nos braços de Dr. Henrique e Doutora Patrícia. Por favor, repitam os votos que prepararam, o juiz de paz pediu. Marlene, Gustavo começou olhando diretamente nos olhos dela. Você me ensinou que família não é sobre perfeição, mas sobre escolha. Escolho você todos os dias nas alegrias e nas dificuldades. Prometo ser o pai que Júlia e Henrique merecem e o marido que você merece. Gustavo, Marlene respondeu, a voz emocionada. Você me encontrou quando eu havia perdido tudo e me mostrou que ainda havia esperança. Prometo construir com você uma família baseada no amor, no respeito e na gratidão por cada dia que temos juntos. Eu os declaro marido e mulher. O juiz sorriu. Pode beijar a noiva. Quando se beijaram, selando não apenas o matrimônio, mas também a oficialização de uma família que havia nascido do acaso e crescido no amor, Júlia escolheu aquele momento exato para acordar e soltar um grito alegre, como se estivesse comemorando também. Acho que ela aprova, Gustavo riu pegando a filha no colo. Nós todos aprovamos. Marlene sorriu, completando o abraço familiar. E ali, naquele jardim ensolarado, cercados pelas pessoas que os haviam apoiado,
com 2 bebês que representavam o futuro e um amor que havia nascido da compaixão e crescido na dedicação, Gustavo e Marlene entenderam que, às vezes, os finais felizes não vêm do jeito que planejamos, vêm do jeito que precisamos. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.